Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu por enquanto estou muito bem, me recuperando de uma garganta inflamada, mas faz parte da vida. Enfim, eu tinha iniciado o canal com o propósito de fazer umas aulas mais elaboradas, com vídeos, com memes, coisas do tipo, devido à pandemia, quando as pessoas ficaram aí no seu... Nós, né? As pessoas não, todo mundo ficou no isolamento social. Tentei continuar com esse projeto, tentei continuar com esse formato de canal, tal. Mas assim, de uns tempos pra cá eu tenho observado a internet de uma forma, eu acho que eu tenho que transformar o canal em uma outra coisa, porque o mundo, eu não vou dizer mundo porque seria uma coisa talvez muito generalizante, tá? Devido ao meu ciclo de vivência, mas eu vou dizer o seguinte: o Brasil tá ficando louco, a internet está enlouquecendo as pessoas, ou a internet está servindo de diagnóstico, né? Muitas pessoas talvez não estejam enxergando a importância das redes sociais brasileiras. Ela pode estar fazendo um favor aos especialistas, aos psiquiatras, aos psicólogos, né? Aos hospícios que devem estar vazios, precisando de leitos, né? Se é que existe hospício ainda, não sei, mas pelo menos os hospitais psiquiátricos, ou até mesmo as cadeias psiquiátricas, né? Poderiam estar com lugares vagos aí, possam até ser preenchidos, né, com essa peneira que a internet nos dá quando a gente assiste alguns vídeos do YouTube, no Facebook, no Instagram e outras redes sociais que tem por aí. E eu tenho percebido que tá tomando um caminho preocupante, eu diria até perigoso, tá? Mas assim, tenho assistido muitos vídeos em um formato de vídeo em específico que eu gosto bastante, é o tal do React, né? Reagir a vídeos. E eu fiquei pensando, poxa, mas já tem tanto canal sobre isso, né? E se eu fosse fazer seria só mais um. Então, já que eu sou professor, como muitos sabem, né? Professor de história, eu observei alguns vídeos que tocam nessa questão minha que é particular, no caso história. E eu vi uma senhora, né? Uma pastora, dizendo em um vídeo o que na visão dela seria a verdadeira história do Brasil. Meu Deus. Comecei a acompanhar o vídeo e de repente comecei a achar aquilo um pouco estranho logo de início, porque primeiro, se você vai aprender a história do Brasil, qual lugar seria? Numa escola, numa universidade, num curso online, né? Eu acho que ninguém vai numa igreja, né, para aprender sobre uma ciência humana, no caso em específico. É verdade. Mas, enfim, me deu o trabalho de assistir ao vídeo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o vídeo, né, para vocês ir assistindo os pontos, acompanhando a conclusão. Eu nem sei se eu posso chamar de alucinógena, mas o delírio, né, dessa senhora quando ela faz as assimilações da perspectiva histórica e da perspectiva religiosa, ou ela está atribuindo uma perspectiva religiosa na chegada, ou melhor, na invasão dos portugueses aqui no território. E assim, muita coisa desconexa, muita coisa que não tem a ver com os fatos da época. E aí eu acho que é um vídeo perigoso, né? Eu acho que é um vídeo perigoso, ainda mais quando ela se coloca como a portadora de uma verdadeira história do Brasil. Tá? Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui o vídeo e vou fazendo as pontuações quando for necessário. Conte para nós, tia, como Deus colocou também no seu coração do seu esposo, do tio Paulo, o pastor Paulo Sintra, esse mover de oração. Ana, antes eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil, algo que seria muito interessante nós entendermos o porquê Deus tem esse carinho com o Brasil. Primeira coisa que eu fico impressionado com esse povo religioso, principalmente o povo evangélico, é eles terem essa carência, né? Essa carência de que existe um Deus supraterreno, todo-poderoso, criador do céu e da terra, como eles dizem, mas eles têm uma atenção especial a um país da América Latina, né? Surgido ali em meados do século XVI, início do século XVI. Né, vai surgir de fato no século XIX, mas enfim, isso é uma outra discussão. Mas um Deus, criador do universo, mano, que é uma coisa grande pra caramba, sabe? Estrelas, galáxias, constelações, multiverso, ó, já vai para Doutor Estranho, mas vai que existe também, né? Mas vários universos, galáxias, planetas, tal, e esse Deus Todo-Poderoso, como eles dizem, tem uma atenção especial para nós, Brasil, né? Sei lá, enfim, vamos continuar. Por que nós chamamos Brasil?
Brasil era escrito com Z e não com S. Em todas as nações, quando se manda uma correspondência para o Brasil, Brasil é com Z, não com S. E foi quando eu era criança que teve a mudança da ortografia, parece que um plano do inimigo para tirar o entendimento do que é o Brasil. Agora, pronto. Né? Lá vai mais uma coisa na conta do diabo. Reforma ortográfica. Brasil antes era com Z, agora é com S. Mudou por quê? Coisa do diabo. Projeto do inimigo. Por que eles culpariam a mim por todos os pecados? Eu sou muito Rivotril, cara, e muita camisa de força pra entender esse povo. Mas enfim, vamos lá. Brasil, olha, nós fomos descobertos, a nossa história, vou 3 minutinhos contar. Você só fala virtude, pode tomar o tempo que você quiser. Essa aí é outra. Essa aí, vocês aí, eu ficava assistindo filme de terror, vocês acham que psicopata é aqueles caras com máscara, é aqueles caras que saem com um facão matando meio muito de gente, arrancando sangue, não sei o quê. Vocês estão enganados, tá? Lembra do Jeff Dahmer, da série da Netflix lá? Carinha que mal falava direito, cabelinho penteadinho pro ladinho assim, ó. Óculosinho aqui, ó, bem playboyzinho e tal. Lembra? Olhar pro cara, não dava nada, né? Só ia lá pra um boteco, chavecava alguém, levava pra casa, cortava os pedaços e comia. Um monte de vítima, né? Então, tira essa imagem de que o psicopata, aquele assassino cruel, é pessoas igual Jeff Dahmer. E essa daí, ó. Essa falinha mansa aí, sabe? Tem umas falas dessa mulher, sabe? Que você vê o rosto, né? O sorriso macabro. Rapaz, o diabo foge dessa mulher, na minha opinião. Mas enfim, vamos continuar. Como foi o descobrimento do Brasil? O rei de Portugal, chamado Dom Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Puta que pariu, ela vai teologizar a história do Brasil, cara. Tipo, ela vai pegar elementos teológicos, sei lá. Ela vai tentar destrinchar até os nomes das pessoas para forçar uma ligação teológica na coisa, né? Mas vamos ver onde isso vai dar. Enviou para cá para descobrir o Brasil, entre aspas. Então, essa senhora já está um pouquinho desinformada, porque o termo descobrir não é mais utilizado, né? Na verdade, os territórios da América, tanto por Portugal quanto por Espanha, foram invadidos, né? Invadidos, conquistados e tomados posse. Né? Porque haviam pessoas que já habitavam esse território muito antes dos invasores europeus virem para cá. Tá? E a missão de Portugal foi uma missão de reconhecimento de território, não teve nada a ver com descoberta. Tá? Tanto é que a viagem de Cabral foi após o Tratado de Tordesilhas, né, que é o reconhecimento da partilha do mundo entre Portugal e Espanha. Então, foi uma coisa bem prática da época. Os reinos europeu, espanhol, francês não eram bobos. Eles nenhum queria ficar atrás do outro. Então, as navegações foram projetos de navegações muito bem estruturados, visando o quê? O enriquecimento desses reinos. Tá? Então, era essa a lógica. Tomar posse antes que fique atrás para que o outro vá lá e domine. Tá? Emanuel, Deus conosco. Nada a ver. Na verdade, ele mandou 13, mas vieram 12 caravelas, comandadas por um homem chamado Pedro. Emanuel manda Pedro com 12. Emanuel manda Pedro com 12. Olha, existem coincidências. Aí o evangélico louco vai falar, não é coincidência, isso é projeto de Deus, gente, sabe? Isso beira a insanidade. Tá? Isso beira a insanidade. É como se você quisesse pegar um fato concreto e aquela teoria da cunha, né? Você forçar uma coisa com que faça sentido para você. É bizarro isso é bizarro, sabe? É preocupante. Não tem nem palavras para isso. Loucura. Se eu for achar uma palavra, é loucura. Chegam ao Brasil. Glória a Deus! Tem mais, tem muito mais. Eles chegam ao Brasil no dia da Páscoa. Colocaram o nome de Monte Pascoal no primeiro monte que enxergaram. Páscoa é o começo de tudo, é o começo da nossa fé. Jesus morreu na Páscoa. Páscoa amanhã.
Bom, isso para vocês, né? Porque na verdade o sentido da Páscoa é a saída, falando aqui agora teologicamente falando, é a libertação, né, do povo lá, se não me engano, de Moisés do Egito, né, rumo à Terra Prometida. O fazer dos pães asmos, inclusive, né? Então acho que Páscoa tem mais a ver com a cultura judaica e o que os cristãos fez foi readaptá-la à cultura do nascimento de Cristo, tá? Mas enfim, se ela teve a loucura de fazer lá Emanuel, Pedro, manda 12, a Páscoa para os cristãos, sabe, não vejo mais diferença nenhuma. A loucura, ela permanece, ela só muda de forma. E eles não trouxeram, Frei Henrique de Coimbra não trouxe nenhuma imagem de escultura nestas caravelas. Ele trouxe apenas uma cruz, só a cruz. Tá aí que tá uma coisa que eu sempre achei estranho. Os cristãos idolatrarem uma cruz. Não sei se vocês sabem, mas a cruz era a cadeira elétrica da antiguidade, né? Era uma das várias formas que existia de você torturar e matar uma pessoa, tá? Então é um instrumento de morte, um instrumento de tortura, tá? Eu sei que na história a cruz vai ser santificada pela Igreja Católica, esse tipo de coisa. Constantino vai ver uma cruz no céu, coisas desse tipo. De novo, é os cristãos pegando uma coisa concreta e ressignificando baseado na sua loucura, na sua insanidade. Mas é uma coisa que eu acho estranha, eles deveriam repensar isso, né? Em vez de colocar um suposto salvador lá todo trichado, todo esbagaçado num objeto de morte, né? E eu falo que ele está vivo, inclusive. Tá? Eu acho que eles falam tanto que Jesus Cristo vai voltar, eles não voltam por causa de pessoas igual essa mulher, esses loucos aí, sabe? Não voltam por causa disso. Ele pensa com ele, vou voltar por causa desse porra aí, mas nem a pau. Mas a questão da cruz é isso, eu nunca entendi, né? Como é que pode um objeto de tortura, né? Eu falei brincando que era a cadeira elétrica da época, mas a crucificação era... Eu não sei se posso considerar até pior, porque era uma forma de tortura que levava à morte, mas a pessoa levava dias para morrer. Era uma morte bem lenta, bem dolorosa, né? E, enfim, fica como reflexão. Essa cruz está lá em Porto Seguro, lá em Coroa Vermelha. E diante dessa cruz rezou a primeira missa. E o Frei Henrique de Coimbra, assim como Pero Vaz de Caminha, escreve uma carta para o rei de Portugal. E na carta dele, você pode pesquisar, ele diz assim: nós somos responsáveis por evangelizar o povo desta terra. Esta foi a carta do Frei Henrique de Coimbra. Por evangelizar o povo dessa terra, eu digo da seguinte forma: conversão à força, se não se converte, morte, genocídio cultural e de pessoas, né? De toda uma cultura indígena. E isso eu falo da América inteira, dominicanos na América Espanhola e jesuítas na América Portuguesa. Ou seja, a suposta evangelização não se passava de quê? De uma tentativa de conversão à força. Ou se converte ou morre. Ou será que ela pensa que a gente não sabe que existe uma coisa chamada Inquisição? Um braço de morte e tortura sustentada pela Igreja Católica durante séculos. O primeiro nome que deram ao Brasil foi Ilha de Santa Cruz. Então, nós temos esse nome, a mensagem da cruz está na nossa história. Quando viram que não era uma ilha, mudou-se o nome para Terra de Vera Cruz, ou Terra da Cruz Verdadeira. Ilha de Santa Cruz, hábito dos portugueses católicos. O reino de Portugal sempre foi um reino muito católico, muito ortodoxo. Então todo lugar que Portugal coloniza ou é o nome de um santo ou é alguma referência a alguma coisa católica. Só você vê na costa da África, Cabo Verde e no Brasil também. Os lugares que chegam é Salvador, né, São Vicente e coisas do tipo. É costume, isso é hábito da coroa portuguesa do período colonial. Essa é a nossa mensagem. O Brasil tem a mensagem de pregar a verdadeira cruz. É a nossa história. Pregar a cruz verdadeira. Essa é a nossa mensagem. Olha, é muito entorpecente na mente de uma pessoa, sei lá, ou é muita idade também, não sei, porque se eu for pegar a história do Brasil, eu concordo com algumas pessoas que dizem que é uma história triste, a história colonial é uma história de devassidão, é uma história de tortura, é uma história de morte, é uma história de exploração, tanto dos colonos com a terra, como uma exploração cultural, uma devassidão e exploração cultural com as missões que vinham aqui na colonização, vinham também as missões religiosas, e essas tinham a missão de converter os povos que eles chamavam de pagãos. Quem era pagão no século XVI? Era aquele que não conhecia a Deus.
e os indígenas estavam no alvo principal, né? Porque a Igreja Católica tinha que recuperar fiéis, porque estava correndo, né? Estava na corrida com os protestantes, estava já acontecendo ali a Reforma Protestante, perdendo muitos fiéis para as vertentes protestantes, e aqui as Américas vai ser um terreno vasto, né, para recompor esse número de fiéis, e aquela conversão que não tem nada a ver com hoje em dia, né, do amor de Cristo, Jesus te ama e coisa, Jesus te ama, Deus te abençoe. Não, filho, era imposição, ou você aceita ou você morre, tá? Isso aí tem uma vasta bibliografia sobre isso, não é discutível. Então, é uma coisa curta e rápida, tá, para a gente perceber uma coisa. História do Brasil tem muito autor bom, como aquele, como este aqui. Esse também é ótimo. Autoras e autores que já estudam o Brasil há muito tempo, há muitos anos, publicando artigos científicos, publicando livros, várias coleções sobre a história do Brasil, reportagens sobre isso. Então tem muitos lugares de nível acadêmico, né, que você pode pesquisar sobre a história do Brasil de forma séria. O que aconteceu aqui nessa igreja foi um delírio, né? Uma fórmula da Cunha, né? Que você empurra goela abaixo uma coisa, tentando distorcer e colocar elementos da sua crença nisso, né? Isso aconteceu muito na Idade Média, né? Tentar pegar fatos sociais e fatos da natureza e colocar elementos religiosos, né? Tinha até um nome, isso chamava-se teocentrismo, né? Uma visão religiosa de mundo. E parece que essa senhora ainda vive na Idade Média, e o povo que aplaude ainda cegamente, né, vê ali como uma pessoa que tem uma posição de autoridade, né, não vai questionar na hora ali, porque são fiéis, são ovelhas, né, já vou até parafrasear Nietzsche, a consciência de rebanho, ninguém ousa, né, afrontar a pessoa que está em posição ali de poder. Mas enfim, isso é perigoso, tá? Muitos fatos errados que ela narra, coisas que não tem nada a ver com a paçoca, e acho que eu vou começar a fazer uns vídeos nesse sentido, tá? Para fazer um alerta, mas reagindo a uma coisa que faz sentido com a minha realidade, tá? Vou parando por aqui, tem muito mais coisas que eu vi aí que eu vou reagir também em relação a isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer esse formato aqui, mais vídeos por mais tempo, talvez seja até mais curto e fácil de editar. Conforme vocês gostarem, deixem nos comentários aí se vocês gostaram ou não, deixem suas perguntas também, mandem recomendações de vídeos relacionados a isso que eu posso fazer uma reação, e a gente vai conversando por aqui para melhorar o canal, beleza? Curtam, compartilhem, se inscrevam. Até mais, até a próxima, tchau, tchau.